Estamos chegando já próximo do final dessa sequência de vídeos em que estamos abordando o ofício do psicanalista. Trata-se de uma sequência de vídeos curtos e em que o nosso foco é exatamente esse: como estudar para ser um psicanalista, como é o dia a dia da profissão do psicanalista, a relação do psicanalista com outras profissões e como é trabalhar como psicanalista, né? Então, hoje nós vamos falar de como funciona o mercado de trabalho para o psicanalista. Se você não assistiu às nossas aulas anteriores, recomendo que você se inscreva no nosso canal, assista essas outras aulas, não deixe de seguir, acompanhar, comentar, para que a gente possa trazer então novos conteúdos também nessa parte aberta. Lembrando que existe também o nosso curso fechado, que é o curso completo de formação em psicanálise. Vou falar dele ao final, o link para você acessá-lo, ok? Por enquanto, este curso tem mais uma intenção de sensibilizar interessados, pessoas que alguma vez pensaram em ser psicanalistas, mas ficaram em dúvida sobre como funciona essa profissão. Então é um curso introdutório nesse sentido. A partir do momento em que você se sinta preparado, chamado para encarar esse desafio de se tornar mesmo um psicanalista, por favor, então acesse o nosso site, conheça o nosso curso. Certamente será o curso mais completo, mais acessível e, por ser totalmente online, possibilita pessoas de qualquer lugar do país fazer e estudar conosco. Essa aula sobre o mercado de trabalho, ela foi adaptada da CBO, né? A Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, número 2515.50. Foi esta CBO que instituiu o ofício de psicanalista. Então, aqui não é uma opinião nossa, né, ou de uma outra pessoa. É aquilo que existe de mais formalizado sobre o ofício da psicanálise no Brasil, que foi essa portaria que detalhou o que um profissional da psicanálise pode fazer. Você tem esse detalhamento maior no nosso site. Se você procurar CBO 2515.50 na internet, você tem a íntegra deste material. Não é um material muito extenso, mas aqui nós objetivamos sintetizar esse material, e esses verbos que nós usamos aqui foram verbos usados pela própria CBO. Não estamos aqui inventando ou parafraseando nada. Estamos tentando ser o mais literal possível. Então você vê que a própria legislação brasileira permite aí um leque bem amplo de atuação do profissional de psicanálise, ok? Então, essa CBO diz que, em relação a pessoas, grupos e instituições, o profissional psicanalista pode realizar tais atividades. Antes de entrar nas atividades, eu vou focar nessas três palavrinhas iniciais, né? Você pode trabalhar com pessoas, imagino que seja um aspecto individual, um a um, você como analista, o seu paciente como analisado. Você pode também participar com grupos, por exemplo, uma terapia em grupo, né? A abordagem terapêutica familiar, casais, em grupos escolares, enfim, comunidades religiosas, comunidades de bairro, ONGs. E aí a gente fala também de instituições, né? Seriam as ONGs, as empresas, então até mesmo hospitais, clínicas, tá ok? Então o profissional pode atender pessoas, casais, grupos, ou mesmo atuar em instituições, que na verdade também é um desdobramento do trabalho em grupo. E para fazer o quê? O profissional psicanalista pode avaliar, então fazer um reconhecimento inicial das dificuldades, das questões, dos dilemas, dos medos, dos desejos, da busca por melhora dessas pessoas, grupos ou instituições. Pode também analisar, a partir dessa avaliação feita, associar elementos para ter então essa análise, né, que seria mais ou menos um diagnóstico, né, uma síntese, né, do que de fato está acontecendo. A partir desse reconhecimento, o profissional pode ajudar a tratar e orientar essas pessoas, esses grupos, essas instituições. Seria uma forma de dar uma orientação passo a passo. Além disso, um acompanhamento, que seria, por exemplo, uma sequência
de sessões analíticas. Obviamente que, a menos que você trabalhe com a psicanálise breve, que é um dos métodos que abordamos no nosso curso, a tradição da psicanálise é uma sequência um pouco mais longa, por meses, por vezes até anos, de reuniões, né, de encontros entre psicanalista e o paciente. Então esse acompanhamento é feito sessão por sessão, mediante anotações que o profissional faça para continuar progredindo aí nas sessões seguintes. Você também tem como um ofício do psicanalista a tarefa de educar e desenvolver. Então, o profissional pode trabalhar com educação, por exemplo, com grupos de crianças e adolescentes, pode trabalhar com desenvolvimento, aí, tanto desenvolvimento pessoal, para as questões individuais que angustiam, por exemplo, um paciente, como desenvolvimento de grupos, de equipes, no caso dos grupos e das instituições. Também pode trabalhar com coordenação de equipes, pode realizar tarefas administrativas, especialmente ligadas à área da saúde, do atendimento clínico. E a CBO também diz que o profissional deve demonstrar competências pessoais, tá ok? Conduta ética, que é uma temática que a gente vai abordar nos próximos vídeos. Então, a CBO elenca essas atividades e usa esses verbos exatamente para listar aquilo que um profissional psicanalista pode fazer. Então veja que é uma gama bastante interessante, bastante ampla, né, que vai até um pouco além do cânone da psicanálise, da terapia mais tradicional individual, né? Então a gente está abordando aqui outras tarefas correlatas, também tarefas com grupos, tarefas com instituições. Então, certamente é uma gama bastante ampla aí de atuação do profissional de psicanálise, e além do que o profissional pode combinar essas atuações com outras tarefas que ele já exerce, como terapeuta, como profissional da advocacia, enfim, como professor. Então, a psicanálise vai ajudá-lo a ter mais conhecimento para desenvolver-se também em uma outra área profissional, sendo isso o seu desejo. Ou então para uma atuação clínica. E aí você tem então uma gama bastante diversificada de possibilidades de atuação. Ok? Então segue aqui o nosso link, psicanaliseclinica.com. Lá você tem acesso ao nosso curso completo de formação em psicanálise, totalmente online, envolvendo as etapas de teoria, supervisão e análise. Você certamente vai gostar muito, vai superar todas as expectativas em relação à qualidade de um curso online na área de psicanálise. Certamente não deixa nada a desejar em relação às melhores formações do mundo. No nosso próximo vídeo vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho de psicanalista, né? Falamos do mercado de trabalho neste vídeo atual, e no próximo nós vamos falar como você pode atuar como psicanalista, né? Parece ainda que está um pouco vago, né, esses verbos aí que a CBO elencou, mas em que lugares você pode atuar, né? Então você vai ver que existem ótimas ideias para que você, sentindo-se autorizado e formado como psicanalista, você dá os primeiros passos em relação a ganhar experiência, formar uma clientela e se fixar como profissional da área de psicanálise. Até lá!